Boa tarde, hoje dia 5 de novembro de 2021, eu sou o professor Ricardo Pássaro Henck, professor de matemática da Escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, município de Guapiara, estado de São Paulo. Estou aqui com meus alunos do 7º ano do ensino fundamental dos anos finais. De maneira presencial hoje aqui está comigo os alunos Ana Laura, comecei errado, né? Alana, Adriele, Lucas, Luiz Miguel, Eduardo, Pedro, Manuela, Eric, Ana Laura, Enzo, Igor, Eduardo e o aluno Micael. Esses são os alunos que estão de maneira presencial hoje na aula aqui comigo. Os demais alunos, por um motivo ou outro, não estão presentes hoje, né? Faltaram por algum motivo. Tem 3 alunos que estão fazendo uma ação do Grêmio, que é a aluna Júlia, a aluna Evelyn e a aluna Vitória. Elas irão assistir depois pelo YouTube para que possam colocar as suas atividades em dia e não serem prejudicadas no aprendizado. Os demais alunos que faltaram também terão a oportunidade de assistir pelo YouTube e colocar suas atividades em dia e também compensar a sua ausência, para que não sejam prejudicados também com as faltas. Se você não é meu aluno da Escola Padre Antônio Dragoni, mas gosta de assistir as nossas aulas pelo YouTube, já deixa o like na aula se gosta das nossas aulas, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, também deixe nos comentários qual é o seu nome e qual é a cidade de onde você assiste as nossas aulas, para que a gente possa mandar um salve aqui nas próximas aberturas de aulas, para que a gente saiba também até onde chegam as nossas aulas. Hoje o salve vai para 4 pessoas. GBzin, que não ainda mencionou qual é o seu nome, né? Eu perguntei qual era o nome, mas o usuário está lá, GBzin, é de Itaquacetuba, que fica a 303 quilômetros de Guapiara. A Sofia Helena, que é de Campinas, do estado de São Paulo também, que fica a 252 quilômetros de Guapiara. A Mariana, que é de Taboão da Serra, que fica a 265 quilômetros de Guapiara. O Leonardo, da escola Semos 5, que fica na cidade de Salto, São Paulo, que fica a 214 quilômetros de São Paulo. Nosso aluno Pedro vai mandar um salve aí. Vai, Pedro. Vai? Ficou com vergonha de mandar um salve? Manda um salve. Para eles 4. Olha lá, o Pedro mandou um salve. Todo mundo manda um salve junto, vai. Aí, mandaram o salve. Eles estão com vergonha. Eles queriam mandar o salve, mas estão com vergonha. Então fica aí o salve para esses 4 alunos que sempre acompanham nossas aulas e dizem estar contentes que estão conseguindo aprender. Cada um dá um depoimento diferente e a gente fica muito contente de saber, né? Eu fiz uma pesquisa que o 7º ano é onde tem o maior número de alunos acompanhando as nossas aulas online. É o nick dele. Então, ainda não. Eu perguntei qual é o nome pra gente mandar o salve, mas não tinha respondido até a hora que eu vi. Então vamos lá. O material que nós estamos estudando é o Currículo em Ação, volume 3, Situação Aprendizagem 5. Essa é a segunda parte da Situação Aprendizagem 5. O material é fornecido pela Secretaria da Educação, Governo do Estado de São Paulo. Se você está assistindo essa aula e gostaria de assistir as aulas anteriores a essa, ou dependendo da época que você está assistindo pelo YouTube, gostaria de assistir as aulas posteriores a esta, temos uma playlist organizando todas as aulas na ordem em que elas foram acontecendo e a descrição dela, e o link dela está na descrição desse vídeo. Então confere lá depois de acabar essa aula, é lógico. Então vamos dar início à aula de hoje. O canal é youtube.com/Ricardo Henck. Página 88. Lá na página 88 fala tudo sobre como que é onde que a gente vai aprender cada coisa, né?
E lá fala sobre a situação aprendizagem 5, que fala que estão presentes as aplicações da geometria no cotidiano, como o estudo das retas dos ângulos formados por duas retas paralelas, cortada por uma transversal. Então vamos dar início. A habilidade que nós estamos estudando é a habilidade EF07MA23, que é verificar relações entre os ângulos formados por retas paralelas, cortadas por uma transversal, com e sem o uso de software de geometria dinâmica. Objetos de conhecimento: relações entre os ângulos formados por retas paralelas interceptadas por uma transversal. Nós vimos muito sobre transversal na quarta-feira já, né? Então vamos lá. Dando início à aula de hoje. Página 98. Atividade 2. Feixe de retas paralelas cortadas por uma reta transversal. 2.1. Um engenheiro foi contratado para fazer o mapa de duas ruas de um condomínio fechado. Ao final dos estudos, apresentou os seguintes esquemas. Prestem atenção. Tem dois esquemas aí, né? Esquema A e esquema B. Qual das duas aí são retas paralelas cortadas por uma reta transversal? B. É o esquema A ou o esquema B? Um só é, a outra não é. 50%. O B, é o B. É o B? O B tem retas paralelas cortada por uma transversal? Sim. A A não é paralela? Ah, é não paralela. É a B, só É é a A. B. Ou sim. É A. Só tá a B lá. Lembrando, retas paralelas são aquelas retas que, se eu continuar, elas nunca vão se encontrar. É a A. É a A. Reparem que a reta RS, se eu continuar ela, elas nunca vão se encontrar, não é verdade? Agora, se eu continuar no esquema B ali, ó, uma hora ou outra, elas vão se encontrar. É, amanhã. Então, o esquema B não são retas paralelas, a R e a S, tá? Continuando o exercício. Para cada esquema, use um transferidor para verificar o que acontece com os ângulos quando a reta M intercepta as retas R e S. Registre suas conclusões. Vocês lembram o que é transferidor? Vocês têm aí o transferidor? Não. Então, vamos acompanhar aqui junto comigo, ó. Olha o transferidor subindo na tela lá. Subiu o transferidor. Isso aí é difícil? No ângulo aqui, ó. Quantos graus deu aqui no ângulo entre o R e o M? Aproximadamente 45. Aproximadamente. Olha lá, 45 graus. E entre o M e o R, lá do outro lado, aquele ângulo. Ah, tá. Esse ângulo pequenininho, fechado aqui, é chamado de ângulo. Fechadinho, como que é? Agudo ou obtuso? Agudo. Agudo. E esse ângulo abertão aqui? Obtuso. Obtuso. Ele vai ter quantos graus? 135. Olha lá. Começou o zero lá no lado esquerdo e veio até entre os 140 e 130 e 140. Então ele é 135. Certo? E se eu vim medir agora a mesma coisa aqui na reta S? Quantos graus deu aqui embaixo no ângulo agudo? Está entre o 40 e os 50. Quem é ele? 45. Ó, deu igual? Não falei? Pode dar igual? Sim. Pode. Do outro lado? O outro é 35. Ué, por que deu igual? Sabe por que deu igual? Porque o R e o S são retas paralelas. Por isso que deu ângulos iguais. Porque elas são retas paralelas, cortadas por uma transversal. Qual é a letra que corta a reta transversal? M. A reta transversal é representada pela letra M. M. Muito bem. MS. Ah,
Mas então, se o esquema B for também retas paralelas, os ângulos vão ser iguais. Será que vão ser iguais ali? Não, né? Vamos medir lá então, olha lá. Transferidor, quantos graus deu ali? Ah, deu 45 também, né? E do outro lado? 135. E na reta R lá embaixo? Ah, esse já não vai dar igual agora, né, Igor? Tem que copiar essa coisa aí. Olha lá agora como que deu. Quantos graus deu agora? 35, parece? 35 graus. E do outro lado? 145. Deu igual? Não, né? Então não são. Pode anotar na apostila isso aí. Já anotei. Já anotaram? Não, é ele que anotou. Então olha lá. Registre as suas conclusões. Olha a minha conclusão aí, ó. No esquema A reta M é transversal às retas paralelas R e S. E os ângulos formados entre a reta MR possuem as mesmas medidas dos ângulos correspondentes pela reta MS. Então isso prova que elas são retas paralelas. No esquema B, a reta M é transversal. Ela passa pelas duas retas, né? Ela é transversal às retas R e S, mas que não são paralelas entre si. Eu ia falar mas as duas retas R e S não são paralelas entre si. Os ângulos formados entre as retas M e a reta S não possuem as mesmas medidas, exceto os ângulos que são opostos pelos vértices. O que é ângulo oposto pelo vértice? É isso aqui, ó. Ó, nós vamos ver mais sobre isso hoje. O ângulo oposto pelo vértice, vocês lembram o que é isso? Nós vimos lá em... não é todo mundo que viu. Nós vimos na apostila Aprender Sempre em abril desse ano, pelas aulas online. Só quem estava na aula online. Só na aula online. Ó, tá vendo esse ângulo aqui de 45 graus? Sim. Quem é o ângulo oposto pelo vértice? Esse daqui, ó. Também tem 45 graus aqui. Tá? Mas hoje a gente vai rever uma aula de abril, tá bom? Posso passar para o próximo? Sim. Então vamos lá. Ok, já. Próximo exercício. 2.2. A seguir, temos duas retas paralelas cortadas por uma reta transversal. Na imagem, nomeie as retas R e S, as retas paralelas, como R e S. E a reta transversal com a letra T. Então tá bom. Temos três retas aí. Conseguiram ver as retas? Sim. As retas estão de que cor? Vermelha. Não. Reta tá em preta. Ah, achei que era um negócio. Alguém quer vir aqui na tela e mostrar pra mim qual é a reta R? Vai lá, Pedro. Pode vir, não tenha medo. R? Qual a reta R? Olha lá, o Igor vai É falar. a sigla. Ah, pode ser essa de baixo, a reta R? Ah, mas professor, essa é a S. Não, pode ser a R também. Qual que é a S então? Então você tem. A de cima é S, pode ser. Ah, professor, mas eu coloquei a R de cima e a S de baixo. Tá certo também, tá certo também. Então, Só tem uma que não poderia ser mudada. A T, qual que é a T? A de cima ali, professor. A qual? A de cima ali. Fale o nome mais bonito. A transversal. Muito bem, eu entendi, Lucas, você acertou. Essa é a T. É a transversal. É a que transpassa. Ô, professor, não ia falar o R em cima. Na minha infância não, quando eu tinha adolescência, a idade de vocês, eu marquei assim, transversal, a que transpassa as outras retas. Transpassa, vai transpassar. Nem sei se existe essa palavra, professor de português que não escuta, né, falando alto aqui, né? Ah, já foi embora, né, professora Leda? Oh, rapaz do céu. Oh. Olha lá, subindo com a letra bonitinha, olha lá, viu, tá invertido. Ah, o professor Ricardo com o Igor errou.
Não, lembra que eu falei? Tanto faz a R com S. Tá vendo? Fez. A que não podia ser errada era o que o Lucas falou lá certinho. A T, que é transversal. Erradinho. É certinho. Tá. Só isso que fazia nesse exercício? Na A? É, só isso. Na A era só isso. É, na imagem nomeie as retas R e S e a transversal. E a B? Agora a B, olha lá. Use um transferidor e verifique se há ângulos com a mesma medida. Como eles estão posicionados em relação à reta R e T. Agora quero ver. E as retas R e S? Em relação às retas S e T, escreva um pequeno texto sobre essas descobertas. Ai, meu Deus! E agora, professor, no material da escola de vocês, que o governo mandou esse ano, veio transferidor para vocês? Não, né? É essa peça que vai subir na apresentação aqui, ó. Aquele negócio que é meio Isso, é. Então vamos lá. O ângulo 1 aí, quantos graus deu aqui? Eu tinha um que eu peguei no 40. É, dá a impressão que é 40, tá? Mas é 41 graus. O quê? Então pode marcar aí. O ângulo 1 vermelhinho aí tem quantos graus? 41. E o ângulo lilás, o 2? 140? Pensa comigo. Se o ângulo aqui tem ao todo 180, 141? Aqui, ó. 41. 180 menos 41 dá quanto? 139. 139. Olha lá, 139. Ó, e agora? Vou virar o transferidor de ponta cabeça. Ah não, vou medir os 5 e os 6 agora. Quantos graus deu aqui? No 5? 41. 41 graus. E o 6? 139? 139. Legal, já perceberam isso? Deixa o negócio aqui. E agora? Travar? E os ângulos de baixo, como que eu vou medir se o meu transferidor não é de 360 graus? cabeça. Opa, legal, é só virar o transferidor ponta cabeça. Tem gente que fala, não, minha mãe vai ter que comprar um transferidor para mim de 360 graus. Não, vira o transferidor ponta cabeça. É gringe. Aí, né? Né? Economiza o dinheiro da mãe lá. Olha lá, quantos graus deu o ângulo 3? 41. 41 graus. Ô, turminha, presta atenção. E o ângulo 4? 139. 139. Mudou muita coisa. Né? Ó, aqui entra aquilo que eu falei. Ângulos opostos pelo vértice. Ah, professor, eu não lembro o que é vértice. Então presta atenção aqui agora na tela, todo mundo. Sim. Vértice é esse ponto aqui, ó. Não, eu já vou querer 141. É esse ponto aqui que é a intersecção entre duas retas. Então esses dois ângulos são opostos pelo vértice. O ângulo 2 e 4 são opostos pelo vértice. Continuando, o ângulo 7 e 8. Qual vai ser o tamanho deles? Adivinha? 139 e 41. Perfeito. 139 e 41. Olha lá. Agora vamos escrever nosso textinho. Certo? Olha lá. Como eles estão posicionados em relação a retas R e T? Eles são opostos pelo vértice, né? Eles são ângulos complementares. O que é ângulos complementares? Eles se completam somando 180 graus. Somando o 1 e o 2 dá quantos? O ângulo 1... Desculpe, falei errado. Somando o ângulo 1 e o ângulo 2 dá 180 graus. Tá? Se eu somar esses dois ângulos aqui dá 180 graus. Se eu somar o 3 e o 4 dá 180 graus. E se eu somar esses dois ângulos aqui, ó, o 2 e o 3, 180 graus. E se eu somar o 1 e o 4, 180 graus, tá? Sempre são ângulos complementares, tá bom? Vamos subir o textinho aqui para a gente ler com mais atenção. Olha lá. Os ângulos, ó, quando tem assim, ó, presta atenção, aprenda isso aqui, ó. Cadê? Não dá, né? É verdade. Ó, aprenda isso aqui. Quando você vê isso daqui, ó, como que eu leio isso aqui? Um com um tio em cima. Como que eu leio? Um contra um. Ângulo 1.
ângulo 1. E se eu, porque aqui, ó, tá vendo o número 1? Coloca a bolinha do lado, professor. Tá vendo? Não é 1 grau. É o ângulo 1. Tá vendo o número 1 aqui, ó? Entendi. Tá vendo o número 1 aqui? Aham. É esse ângulo. Se no lugar do 1 aqui fosse a letra A, você ia representar assim. Ângulo A. Ângulo A. Isso, A com o tio em cima. Se ali tivesse, por exemplo, a letra P de Pedro, você ia pôr o P e o acento em cima. Ângulo P. Ah, e se lá tivesse escrito Pedro mesmo? Pedro. Você ia falar que é o ângulo Pedro. Tá? É o nome do ângulo e explica que é ângulo. Colocando esse símbolo de chapéu em cima, tá bom? É só para explicar. Não. Olha lá. Os ângulos 1, 2. Não, olha lá, presta atenção. Os ângulos 1, 3, 5 e 7 possuem a mesma medida. Perceberam isso? O ângulo 1 e 3 e os 5 e 7 têm a mesma medida. Todos têm 41 graus. O mesmo ocorre com os ângulos 2, 4, 6 e 8. Os ângulos 1 e 3, olha, o 1 e o 3, o 2 e o 4, o 5 e o 6, não, desculpe, o 5 e o 7 e o 6 e o 8 são iguais por serem opostos pelo vértice. É como se o vértice fosse um espelho. Ele está refletindo a mesma coisa do outro lado, tá? Os ângulos 3, 4, 6 e 5 são chamados de ângulos internos da reta RS. Presta atenção aqui agora nisso aqui que eu vou fazer. Os ângulos, cadê minha caneta? Tá aqui. Ó, os ângulos 3, 4, 6 e 5 são os ângulos internos das retas RS. Por que isso, ó? A reta R não tá aqui? A reta R não tá aqui? S não tá aqui? Sim. Eles são internos, eles estão pro lado de dentro das duas retas. São chamados de ângulos internos. Ah, mas então o ângulo 1, 2, 7 e 8 são chamados de ângulos externos. O de fora são chamados de externos. Quase isso. São externos. Tá bom? Muito bem. Pronto? Vamos para o próximo. Próximo exercício. 2.3. Pesquise em outros materiais ou sites a relação entre eles, compare o seu registro e de mais 2 colegas e complete as informações que faltaram para você. Certo? Que faltaram para você. Hoje está difícil mesmo, Pedro. Então, complete as informações que faltaram para vocês. Ainda faltaram umas informações que nós vimos lá em abril. O que era? Ângulos colaterais, ângulos alternos e alternos e externos e internos, tá? Tem mais essas informações. Onde que eu recomendo para vocês? Ó, recomendo assistirmos a uma videoaula gravada por mim junto com vocês, com algum de vocês. Lá na videoaula eu falo quem estava presente. No dia 13 de abril de 2021. Do material Aprender Sempre, volume 1. Não é nem volume 2, volume 1. Aprendizagem 4. Parte 6. Dos 5 minutos e 40 até os 43 minutos e 17 segundos. Segue o link que estará na descrição do vídeo do YouTube. Então, para quem está assistindo pelo YouTube, eu vou parar a gravação aqui e eu vou assistir com meus alunos esse pedaço. Recomendo que vocês que estão pelo YouTube procurem na descrição e assista esse trecho, porque é um material do volume 1 do Aprender Sempre, que é muito bom, e lá tem até uma animação para mostrar os ângulos se mexendo, tá? Então eu vou parar a gravação aqui e vou lá assistir com meus alunos no YouTube. Logo voltaremos à gravação. Na aula anterior também vimos o exercício 2. A figura seguinte mostra retas paralelas, RS.
O que é reta paralela mesmo? Já falei na aula anterior. Mas, professor, a aula anterior foi sexta-feira. Sexta. Depois teve sábado, domingo e segunda. Faz 3 dias. 3 dias, com 24 horas cada dia, faz 72 horas. Eu já esqueci. Então vamos tentar lembrar. Quem lembra o que é reta paralela? Vocês podem me responder no chat o que é reta paralela? Vocês lembram o que é reta paralela? Se não lembra, podem escrever no chat que não tem importância. Aí eu vou falar. Agora, se vocês lembram, eu espero vocês responderem no chat. Enquanto isso, vou falando alguma coisa aqui. Se você está acompanhando essa aula pelo chat, pelo YouTube, né, deixa um comentário, fala da que cidade que você assiste, para a gente deixar uma saudação para vocês nas próximas aulas, né? Eu sei que tem alunos de outros lugares que também assistem as nossas aulas. Isso, Igor! O Igor acertou ali. Retas paralelas são retas que não se cruzam, ou seja, são retas que elas nunca vão se encontrar. É isso aí, ó lá. A reta R, repare aqui, ó, estou passando com o mouse aqui, eu acho que dá para ver no desenho aí. Não sei se vocês conseguem ver na imagem a seta do mouse. Dá para ver, né? A seta do mouse. A reta R, ela não vai se cruzar nunca com a reta S. Então são retas que elas não vão se encontrar nunca. Se eu continuar fazendo, ela nunca vai se encontrar, tá bom? Então, também, viu, Júlia? É quanto os objetos estão na mesma direção. Quer dizer que as retas estão na mesma direção e nunca vão se encontrar, tá bom? Então, essas são as retas R e S, tudo bem? E a reta transversal T. O que é reta transversal? Ela passa pelas duas, ela transpassa, né? Eu gosto de pensar assim, transversal, ela vai transpassar, tá bom? Ela vai transpassar pelas duas. Tá, vem a primeira pergunta. Alguns desses ângulos estão ocupando a mesma posição. Como assim a mesma posição? Sendo que um está na reta R e o outro está na reta S. Então quer dizer que estão na mesma posição. É o caso do ângulo A. Ué, como assim ângulo A, professor? Você lê o ângulo A, mas só está o A com um chapeuzinho em cima. Quando a gente vê um chapeuzinho em cima da letra, você vai falar, ah, mas isso aqui é o acento agudo, né? Não, isso aqui quer dizer que eu estou falando do ângulo A, tá bom? Então, isso aqui é o ângulo A e o ângulo E. Ah, faz sentido, ó. Esse ângulo aqui, tá vendo que eu risquei aqui? Tem o mesmo ângulo que esse daqui. Por quê? Presta atenção. Essa reta daqui de cima, reta R, não é uma reta paralela com a reta S? Sim. E essa reta transversal, ela passa no mesmo ângulo aqui embaixo que passa aqui em cima. Então, esse ângulo A ocupa o mesmo lugar que esse ângulo E, tá? E então, o ângulo B, olha o ângulo B aqui, ó. O ângulo B ocupa o mesmo espaço que o ângulo F. Então, alguns ângulos estão ocupando a mesma posição. Eu falei espaço não, a mesma posição. É o caso dos seguintes pares. Então, o A faz parte com o ângulo E. O B faz par com o ângulo F, tá? Eles são chamados de ângulos correspondentes, tá bom? Quando a gente fala em ângulos correspondentes, quer dizer que esse ângulo aqui, se ele fosse de 130 graus, esse ângulo também teria 130 graus. 130 graus. Só dando exemplo, tá?
Se esse ângulo tem 130 graus, eu sei que esse ângulo inteiro aqui tem 180 graus. Quem contou isso para você, professor? Ué, o ângulo raso não tem 180 graus? De 130, quantos faltou para 180 graus? Ah, faltou 50. Então, se esse aqui fosse realmente de 130 graus, aqui seria 50. Ah, se esse tem 50, aqui teria 50. É só exemplo. Eu não usei transferidor ali para saber, tá bom? Então, vamos lá. E agora, a pergunta é, na figura, há outros pares de ângulos com a mesma característica. Característica? Que característica? De ângulos correspondentes. Cite, observe atentamente e cite-os. Quem sabe me dizer quem são os outros pares? Temos o D, o H, o C e o G. Então vamos pensar comigo. O D vai fazer par com quem? Quem é o par do D? Quem que é o ângulo correspondente do D? Responde no chat para mim. Muito bem, Lucas. O ângulo correspondente do D é o H. Ele está ocupando a mesma posição, só que na reta S. Parabéns. Então, o D, ângulo D e o ângulo H. O ângulo C. Quem é o parzinho? Quem é o correspondente do ângulo C? Responde no chat. O G. Muito bem. Tanto o Lucas, o Igor, a Evelyn e a Giovana. Parabéns. Todo mundo respondeu o G. A Júlia também. Muito bem. Então, essa é a resposta da letra A do exercício número 2. Página 110. Vamos ver a resposta oficial? Olha lá. Outros pares dos ângulos correspondentes são D, ângulo D e ângulo H, ângulo C e ângulo G. Então tá bom, a revisão nossa acabou aqui. Atividade nova, começa agora. Mesmo gráfico, tudo bem? É a mesma imagem que está na apostila. Exercício B. Ao observar ângulos correspondentes, é possível identificar uma propriedade quanto às suas medidas. Que propriedade é essa? Ou seja, que podemos afirmar, o que podemos afirmar com a relação das medidas dos ângulos correspondentes? Sem querer, eu contei no exercício passado. O que podemos afirmar? O que podemos afirmar dos ângulos? Por exemplo, o ângulo A tem o ângulo correspondente ao E. O que tem a ver a medida desse ângulo com a medida desse ângulo? O que eles têm em comum? Eles são iguais, diferentes, um é maior que o outro. No caso eu dei exemplo que eles são 130. Mas eu só dei exemplo, né, Igor? Lucas. Eles são iguais. Eles são idênticos. Então, lá. Ângulos correspondentes são congruentes. Ou seja, têm medidas iguais. Bom, na sala de vocês, a gente tem os irmãos gêmeos, né? E a gente não fala que os irmãos gêmeos são congruentes. Congruentes é quando são iguais, tá bom? Então é uma palavra chique, né, na matemática. Congruentes, tá bom? Então, quando falar assim, a prova do Igor está congruente com a prova da Júlia. Quer dizer que os dois tiraram a mesma nota, tá bom? Fizeram o exercício iguais. Se for uma nota, as notas estão congruentes, quer dizer que as notas estão iguais. Não quer dizer que um copiou do outro. As notas estão congruentes. As notas estão iguais, certo? Agora, se eu falar,
a redação, a professora de português falar, a redação do Igor e do Lucas estão congruentes, estão idênticas, iguais, aí alguma coisa pode ter acontecido, né? É difícil fazer uma redação idêntica, né? Então, cuidado com as redações da vida aí. Brincadeira à parte, tá bom? Então vamos lá. Próximo. Ó, eu fiz uma animação aqui para vocês entenderem. Quer ver que legal? Cadê? Olha lá, o ângulo A. Olha o ângulo A descendo para o ângulo E. Mesmo tamanho, igualzinho. Olha o ângulo B descendo para o ângulo F. Vocês viram a animação aí descendo? Que bonitinho. Olha o ângulo D. Ah, não, o C desceu primeiro. O ângulo C desceu para o ângulo G. Olha o ângulo D. Desceu para o ângulo H. Vocês viram? Vou fazer de novo. Ele desce pela transversal. Ele desce certinho. Quer dizer que ele desce pela reta transversal. Olha lá. E ele encaixa certinho. Por quê? Porque ele tem a mesma medida. Tá bom? Próximo exercício. Letra C. Agora aqui é para a gente marcar verdadeiro ou falso. Letra C. Ângulos opostos pelo vértice. Palavrinha aqui. Interessante. Opostos. O que vocês entendem pela palavra oposto? O que vocês entendem pela palavra oposto? Gostei muito. Ainda bem que ninguém respondeu. Posto de combustível, posto de saúde. Não é o espaço posto, né? Não é tudo, não é separado. É junto. Não é o posto. É oposto, tudo junto, né? O Lucas respondeu reverso. A Giovana respondeu o contrário, né? Então, oposto. Eu gosto também oponente, né? Então, oposto é ao contrário, certo? Gostei muito, né? Tem vários. Então, vamos lá. Ângulos opostos pelo vértice são aqueles formados pelas mesmas mesmas retas que têm o mesmo vértice, mas estão opostos entre si. É o caso dos ângulos A e C. Por exemplo, então presta bem atenção aqui, ó. Então as retas, quem são as retas? No caso aqui as retas é o R, tá vendo aqui? Eu vou riscar, depois eu apago. A reta R e a reta T. Nossa, que risco feio. Vou apagar já. Também tem a reta S e a T. Muito bem, Lucas. Tem as duas retas, né? No caso, como eu estou estudando o ângulo A e C, é no caso a reta R e a reta S. Tá bom? E aonde está o vértice? O vértice é o encontro. É essa bolinha vermelha que eu acabei de pintar, tá? Esse é o vértice. O ângulo A está aqui. E o ângulo oposto está do outro lado. Ele é o oposto. Está no ângulo C. Então, ele é o oposto. Ele está do outro lado. Então, ele é o oponente. Ele é o reverso. Ele é o ao contrário. Que nem vocês colocaram no chat. Gostei das respostas. E o ângulo oposto do C é quem está do outro lado. É o A. Então, um é o oposto do outro. Quando você vê lá jogar no futebol São Paulo versus Corinthians, é um o oposto do outro, não é? Então, um está do lado contrário do outro. Até no futebol, um joga o contra do outro, né? Ah, tá. Já estão respondendo no chat as perguntas. Estão com pressa de responder, hein? Então, vamos lá. Vamos pôr aqui o vértice, só para ficar bem claro. E vamos pôr o vértice aqui também para deixar bem claro, tá bom? Vamos lá. Os ângulos opostos pelo vértice são
congruentes. Pode ser que até antes da aula de hoje vocês não conheciam a palavra congruentes. Trocando em miúdos para nós, simples guapiarenses. Congruentes quer dizer iguais. Tá bom? Isto é, tem exatamente a mesma medida. Já resumiu ali, né? Não precisava escrever iguais, né? Já está ali e tem exatamente a mesma medida. Dessa forma, verifique cada sentença como verdadeira ou falsa. Antes de eu começar, eu quero explicar isso aqui para vocês. Quem sabe o que é isso daqui? Quem sabe o que é isso daqui? Eu vou falar bem rapidamente aqui no canto. Ó. Isso daqui quer dizer igual. 2 tracinhos quer dizer igual. Certo? 2 tracinhos igual com um corte no meio quer dizer não igual. Não igual é diferente. Tá bom? Isso aqui é igual. Isso aqui é diferente. Isso daqui, o igual com um tio em cima, quer dizer aproximadamente. Ah, professor, mas o aproximadamente tem outros diferentes. Tem um que é assim, um risco embaixo e um tio em cima. É o mesmo que o de cima? Quer dizer a mesma coisa, aproximadamente. Ah, professor, eu já vi assim também, ó. Como se fosse um igual com 2 curvinhas. Isso aqui também é aproximadamente. Então, esses 3 aqui quer dizer aproximadamente, tá bom? Agora, quando eu estou trabalhando esses 3 tracinhos aqui, nesse caso aqui, ele quer dizer o quê? Ângulo C, certo? É oposto do ângulo A. Os 3 tracinhos aqui, nesse caso, quer dizer oposto, tá bom? Os 3 tracinhos, se aparecer para vocês nas provas da AAP, ADE, em outras provas aí, quer dizer oposto. Então, vamos lá. O C é o oposto do A? Sim ou não? Verdadeiro ou falso? Responde no chat. O ângulo C é o oposto do ângulo A? Verdadeiro ou falso? O Lucas acha que é verdadeiro. E os demais alunos? Estou esperando os demais responderem no chat. Geiso acha que é verdadeiro, Giovana acha que é verdadeiro, Evelyn acha que é verdadeiro, Júlia acha que é verdadeiro, Evelyn, já falei, acha que é verdadeiro. Acho que a maioria achou que é verdadeiro, né? Vamos subir a resposta para ver? Olha lá. Ah, antes de subir a resposta, tem uma animação. Eu fiquei animado fazendo no recesso, fazendo essas atividades, eu fiz uma animação. Olha o ângulo C ali que está pintado de cor de rosa. Olha o que aconteceu com ele. Eu virei ele ao contrário e subi lá para ver se encaixava. Subiu? Encaixou? Então ele é verdadeiro. Subiu verdadeiro. Vocês acertaram. Tudo bem? Então, vocês já sabiam que era verdadeiro por causa disso aqui, ó. Ângulo A e E são ângulos... Ângulo A e o C são opostos. Então, C e A também são opostos. É a mesma coisa que eu falar aqui. Amarelo é a banana, banana é amarelo. É a mesma coisa. Só mudou a ordem de falar. Agora, responde essa aqui para mim. Ângulo C é o oposto do D? Esse ângulo C é o ângulo oposto do ângulo D? Verdadeiro ou falso? O vértice está aqui, ó. Ele está do outro lado do ângulo D. Verdadeiro ou falso? Vocês estão achando que é falso. Vamos ver a animação? Eu vou limpar a tela para a gente ver a animação. No chat vocês estão marcando que é falso. Vamos ver a animação? Olha lá. Virou e vou tentar encaixar lá no lugar do D. Encaixou? Ficou ele inteiro no lugar do D? Não, né? Olha aqui. Ficou um tantão pro lado de cá ainda. Então,
A resposta não pode ser verdadeira. A resposta é falsa. Parabéns! Meus alunos do 7º ano que estão assistindo minha aula ao vivo são fera. Estão acertando todas por enquanto. Espero que acertem todas até o fim. Não vão fazer o professor passar vergonha aqui. Depois essa aula vai para o YouTube, hein? Então vamos lá. Opa! A pergunta agora aqui. O ângulo G é um ângulo oposto pelo vértice no E? O ângulo G é o ângulo oposto pelo vértice no E? Verdadeiro ou falso? Bom, choveu um monte de verdadeiro aqui. Vamos ver a animação? Olha o ângulo G. Foi para lá e vamos virar ele. Virou, encaixou. Se ele encaixou, quer dizer que ele é verdadeiro. Muito bom. Parabéns para vocês. Próxima pergunta. Vou limpar a tela. O ângulo F. Está aqui o ângulo F. É o oposto do ângulo H pelo vértice? Verdadeiro ou falso? Um monte de verdadeiro no chat aqui no meu celular. Vamos ver a animação? Olha lá, o ângulo virou e foi até lá, encaixou. Então a resposta é verdadeira. Parabéns! Vocês acertaram as 4 perguntas. Quer dizer que conseguiram entender bem o que é o ângulo oposto pelo vértice. Muito bom, gostei de ver. Vamos dar continuidade então. Página 110/111. O que quer dizer isso? Vai começar na apostila na página 110 e vai passar para o 111. Tudo bem? Subiu o gráfico, aí subiu uma explicação. Um feixe de retas paralelas. O que é um feixe? É mais de uma reta paralela, tá bom? Cortada por uma transversal, delimita ainda ângulos colaterais e ângulos alternos. Nossa, professor, tem ângulos colaterais e ângulos alternos? Sim, tem ângulos colaterais e ângulos alternos. Nós já vamos aprender sobre isso. Os colaterais são aqueles que são posicionados de um mesmo lado da reta transversal. Então, os ângulos colaterais são aqueles que estão posicionados de um mesmo lado da reta transversal. Desse modo, na figura, os ângulos A e H estão do lado esquerdo da reta transversal T. Então, tá vendo a reta transversal T aqui? O ângulo A, certo? O ângulo A e o ângulo H. Cadê? O ângulo A e o ângulo H estão do lado esquerdo. Então, eles estão aqui a reta, eles estão do lado esquerdo da reta transversal da T. Logo, eles são os ângulos colaterais. Enquanto o ângulo A e o ângulo G são alternos. Por que eles são alternos? Porque eles estão de ângulos diferentes. Porque o A está para o lado esquerdo e o G está para o lado direito. Então marque bem. Colaterais é quando o ângulo está para o mesmo lado. E alternos quando alternado. Entendeu? Interessante. O alternado o alternos vem de alternado. Um está para um lado, o outro está para o outro. E o colaterais é quando eles estão para o mesmo lado. Tudo bem?
porque estão de lados diferentes da transversal. Marque isso, da transversal, né? Então, ângulo A está do lado esquerdo e o ângulo G encontra-se do lado direito. Eles se encontram... Não, desculpe. Eles se alternam quanto à posição em que estão em relação à transversal. O Lucas está falando que o áudio parou de sair ali. Mais alguém parou de escutar o que eu estou falando? Responde no chat para mim se mais alguém parou de escutar o que eu estou falando. Lucas, tá normal dos outros. Escrevem para ele sair e voltar do aplicativo, fazendo favor. Vou continuar aqui, depois ele assiste no YouTube desse pedaço que eu estou explicando, tá bom? Continuando aqui. Mais detalhadamente, podemos nomear os ângulos colaterais internos e os colaterais externos. Então, presta atenção. Enquanto ângulo A e H são colaterais externos, o que quer dizer? Eles estão do mesmo lado, mas para o lado de fora das duas retas paralelas. Então, eles são externos, entendeu? O ângulo D e E são ângulos colaterais, eles estão do mesmo lado, né? Eles estão para o lado esquerdo, mas eles estão na parte interna das duas retas, tá bom? Então, eles são ângulos colaterais internos, desculpe, tá bom? É complicadinho da gente falar, mas não é depois que a gente começa a praticar, tá bom? Lucas, depois você avise ele para ele assistir depois no YouTube esse trecho que eu estou explicando, caso ele não consiga voltar o som. Voltou, Lucas? Então tá bom. Essa parte que eu expliquei, depois você pega só esse trecho no YouTube para você entender, tá bom? Então vamos lá. E indique outros pares de ângulos dessa figura que são colaterais internos. Bom, colaterais internos. Em primeiro lugar, colaterais, que são do mesmo lado. Então, eu tenho para o lado esquerdo e tenho para o lado direito. Os internos são que são virados para o lado de dentro, tá? Então, olhem agora para mim. Quem são os ângulos colaterais internos? Eu sei que o interno aqui temos o E e o D. O D e o E, tanto faz a ordem. Então, temos o ângulo D e o ângulo E. Isso aí foi dado no exemplo. Quem são os outros dois pares? Um par, né? Quem é o outro? Um par de ângulo colaterais internos. Vocês conseguem me responder? Do lado esquerdo já resolvi. E do lado direito, quem é os outros dois ângulos colaterais internos? Muito bem, Igor, né? Eu sei que do lado esquerdo, os colaterais é o lado esquerdo, o interno era o D e o E. Do lado direito é a letra C e o F. Muito bem. Então, seria o ângulo C e o ângulo F. Muito bom. Agora, os colaterais externos. Nós vimos no exemplo anterior que para o lado esquerdo nós tínhamos o ângulo externo, é para o lado de fora. Tínhamos o A
e o H, que era o parzinho, né? Então, o ângulo A e o ângulo H. Quem são o outro par de ângulos externos do agora do quem que sobrou? O A e o H é um deles. Muito bem. É o ângulo do lado colateral direito, né? Do lado direito. Externo é o B e externo é o G. Então, o B, ângulo B e ângulo G. Muito bem. Vamos subir as respostas para ver. Daí eu já apago o que a gente fez. Olha lá. Ângulo externo C e F, ângulo externo B e G. Vou apagar os meus rabiscos. Muito bom. Acertou também, Lucas? Não, acertou também, Lucas. Acho que você que acertou, Lucas. Eu vi errado aqui. Muito bem. Agora aqui, ó. F. A imagem nos revela uma interessante propriedade quanto às medidas dos ângulos colaterais. Você já conseguiu perceber? Então presta bem atenção. Os ângulos colaterais. O que tem aqui uma medida? Ó, presta atenção. O ângulo A, o ângulo colateral dele é o H, não é? Ah, professor, mas e se ele for... Não importa se é o externo ou interno. O que tem em comum a medida desse ângulo com esse ângulo aqui? O que vocês percebem que tem em comum essas medidas? O que acontece com eles? Eles não são iguais, né? Você já percebeu que eles não são iguais. E se eu somar os dois, o que vai acontecer? O que vocês acham que acontece se eu somar os dois? Eu não tenho número para somar. Mas se eu somar os dois, eu tenho uma certeza na vida aí. Se eu somar os dois. O que vocês acham que vai acontecer se eu somar os dois? Que resultado que eu vou receber se eu somar o A e o H? Coloque no chat que resultado que vocês acham que eu vou chegar se eu somar o A e o H. É um número meio mágico aí em ângulos. Quase, Lucas. Não sei onde você achou esse 5 no fim aí. Mas você quase chegou no número mágico dos graus. 180 graus. Porque, ó, reparem. Ele vai formar um ângulo raso. Se eu somar o A com o H, ele vai formar um ângulo raso. Porque isso aqui é a mesma medida que isso daqui. Ele vai encaixar ali. Ele vai formar 180 graus. Ou seja, quando eu somo os ângulos colaterais externos, ele vai formar 180 graus. Se eu somar os colaterais externos, ele forma... Oh, ficou estranho esse risco que eu fiz. Se eu somar os ângulos colaterais externos, ele vai formar 180 graus. Certo? Se eu somar os ângulos colaterais internos, ele forma 180 graus. Se eu somar os ângulos colaterais externos do outro lado, ele vai formar 180 graus. Se eu somar os ângulos colaterais internos do outro lado, ele vai formar 180 graus. Olha lá. Os ângulos colaterais são ângulos suplementares. Nossa, cada nome. Eu achava que suplementos era aqueles negócios que a gente tomava para poder medicamento, né? Não, suplementares na matemática aqui do ângulo suplementar é quando ele vai complementar, tá? Ele vai suplementar o ângulo aqui para formar o ângulo raso. Sendo assim, a soma deles sempre será 180 graus, tá bom? Ficou provado isso. E eu, se eu não me engano, eu fiz
uma animação nesse PowerPoint. Era recesso escolar, eu estava com tempo, não fiz. Achei que tinha feito, mas eu não fiz. Então vamos lá. Página 111. Também existem ângulos internos e externos que ficam em lados diferentes da reta transversal. Ou seja, são ângulos alternos internos e externos. Nossa Senhora, vamos ler de novo? São ângulos alternos, internos e externos. Por exemplo, ângulo A. Cadê minha caneta? Tá aqui. Ângulo A e ângulo G. Olha lá. E ângulo G são ângulos alternos externos. O que é alternos? Ele vai alternar, ele vai sair para o outro lado, certo? Com o externo do outro lado, entendeu? Então ele vai estar alternando com o externo. Esse é externo, ele está para fora, tá? Ele é externo e esse também é externo. E ele está alternado, os dois estão para o lado de fora, tá bom? E aí acontece a mesma coisa com o B e o H. Ó, os dois são externos, os dois estão para fora, certo? Os dois estão para fora e os dois vão ser cruzados, ó. Vai passar de um lado para outro, certo? Mas o D e o F são alternos internos. Então o D e o F são alternos, ele vai alternar, vai passar pela reta um lado para o outro e os dois são internos, estão para dentro da reta. Assim como acontece com o E e com o C. Os dois vão cruzar pela transversal, porque eles vão alternar e os dois são internos. Tudo bem? Voltando à gravação aqui então da nossa aula, só para deixar bem claro, depois que começou, eu achei melhor, ao invés de deixar para vocês assistirem, eu resolvi montar e fazer uma montagem. Então vocês perceberam que eu coloquei aí o trecho do vídeo que vai dos 5 minutos e 40 segundos até os 43 minutos e 17 segundos. Agora nós vamos fazer o que se pede aqui, ó. Complete as informações que faltaram para vocês antes da pesquisa. Como não foi feita uma pesquisa, nós assistimos um vídeo. Então o que a gente vai completar aí na apostila? Vamos lá. Ângulos correspondentes, o que são? São congruentes, ou seja, tem a mesma medida, são medidas iguais. E aí eu trouxe aqui um desenho para vocês, para a gente analisar. O ângulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que era do exercício da página anterior, né? Olha lá, quem são os ângulos internos dele? Quem são os ângulos internos das retas RS? Né? Só vou completar ali que não tem a reta RS. Mas como que são os ângulos internos mesmo? Só para lembrar, nós fizemos isso lá, né? Ângulos internos, quem está entre as duas retas. Por favor, quem está conversando. Os ângulos internos é o 3, 4, 5 e 6. Os ângulos colaterais internos. Ah, tá. Outra coisa aqui, ó. Fiz errado. Colaterais internos. Esses dois são colaterais. Eles estão do mesmo lado. E para o lado de dentro. 5 e 6. O 4 e 5 estão do mesmo lado. Estão para o lado direito da reta T, né? Da reta transversal. E eles são internos, tá? Agora os colaterais externos. O 2 é colateral junto com o 7. E os dois estão externos, para o lado de fora. Os dois são para o lado de fora. Lembrando que eles são suplementares. O que é suplementar mesmo?
A soma dos dois dá sempre 180 graus. E o ângulo 1 e 8 são ângulos colaterais externos também. Eles estão para o lado de fora. Muito bem. Certo? Que mais informações que nós vimos no vídeo? Nós vimos que os ângulos colaterais são ângulos suplementares. Sendo assim, a soma deles vai ser sempre 180 graus. Os ângulos alternos internos, vamos apagar ali para mostrar. Os ângulos alternos internos, ângulos alternos internos. O ângulo alterno do 3, quem é? Quem está alternando com ele internamente é o 5. Ele é alterno do 3. O ângulo alterno interno do 4 é o 6. Ângulo interno alterno. Ele está aqui, alternou para o outro lado. Certo? Os ângulos alternos externos. O 2 é alterno com o 8. E eles são externos, para o lado de fora das retas RS. O ângulo alterno junto com o 1 é o 7. E eles são externos, para o lado de fora. Certo? Próximo exercício. Desculpe, Júlio. Depois eu volto. 2.4. As relações descobertas por você, usando as relações descobertas por você, determine a medida de cada um dos ângulos indicados. Tá, presta atenção agora aqui. Agora é a hora de vocês colocarem em prática mesmo. Qual é o valor do ângulo alfa? Qual é o valor do ângulo x? E qual é o valor do ângulo y? O ângulo X é 41 graus. Não, agora não vamos usar mais aquele... Não. Agora é um exercício novo. Usando essa informação, a única informação que eu preciso para descobrir o ângulo alfa é que esse ângulo aqui em cima, ó, outra coisa importantíssima aqui, ó. Presta atenção aqui, ó. A reta RS são paralelas. Presta atenção aqui, por favor. E essa reta é transversal. Essa reta RS são paralelas. E essa reta S é T e U é transversal. Então, a única medida que eu preciso saber que essa daqui é 144 graus. Agora, se vocês realmente prestarem atenção em tudo que eu expliquei, vocês vão saber me dizer qual é o valor desse ângulo aqui. 60 por quê, Lucas? Onde que você achou esse 60? Que dá o 60 ali, né? Não tem nada a ver. Aquele exercício B não tem nada a ver com esse exercício A. O outro tá mais limitado. Não tente achar. Não é achismo. É cálculo. Não, aí Aqui daria quantos graus esse ângulo inteiro aqui? 180. Perfeito, Lucas. Aqui seria 180. Mas não chega até 180, porque até aqui esse azul é 144. Quanto que é esse que está faltando? Peraí, professor. Só fale para mim qual conto que eu faço aqui. Menos quem? Menos 180 menos 144. Perfeito. Já começaram a entender. 0 que tira 4 dá quantos? Não dá para tirar. Empresta do vizinho. O vizinho fica com 7. Aqui fica com 10. 10 que tira 4 dá 6. Isso, 36 graus. Quer dizer que, Lucas, esse ângulo aqui é de 36 graus. Ah, olha que interessante. Esse ângulo é um ângulo alterno externo do ângulo alfa. E o ângulo alterno externo tem o mesmo tamanho. Qual é o tamanho do ângulo alfa, então? 36 graus. Perfeito. Achou? É quase, professor. Faltou. Achou. Pronto. Achou.
Né? Olha a animação que eu fiz para mostrar aqui para vocês. Presta atenção. Presta atenção na animação. Pá. Aquilo que o Lucas falou. Não tem o som do pá, né? Eu falei os menos. E também o Pedro junto. 180 graus menos 144. Para eu achar o ângulo suplementar. Sim. E aí nós descobrimos que aquele ângulo suplementar é de 36 graus. Também podemos esquecer do ângulo alterno ângulo alterno externo. E lembrar que temos o ângulo... Como que é o nome que o ângulo é do outro lado mesmo? Que vocês falaram que tinha... Não, quando tem o ângulo oposto pelo vértice. Ele tem o mesmo tamanho, né? Olha lá. O ângulo oposto pelo vértice, ó. Olha que legal. Ele é o mesmo tamanho. Ele é o mesmo tamanho, né? Olha, então se ele tem o mesmo tamanho, ele pode deslizar e ir para lá do outro lado, ó. É o mesmo ângulo. Então, e outra coisa, ó. O ângulo 144 e o alfa são ângulos colaterais externos. Sendo assim, a soma dos dois resulta em 180 graus. Agora vamos lá. Esse aqui é um pouco mais trabalhoso. Bom, qual é o valor do ângulo X? Ou ângulo Y? Tem várias maneiras de encontrar. Eu vou mostrar o jeito que eu acho mais fácil de encontrar. Subindo esse ângulo aqui para cá, ele é o mesmo valor. Qual é o ângulo que tem aqui? 60 graus aqui, não é? Esse ângulo é igual àquele, só subir aqui. Quantos que dá aqui? 60 graus. Então o Y vale quantos? A soma do Y mais os 60 graus tem que ser quantos graus? 120. Ah, tá, você já achou a resposta. A soma dos dois tem que ser 180. Então qual é o valor do Y? 120 graus. Vocês entenderam o que o Lucas fez? 180 menos 60 dá 120. Perfeito. O Lucas já achou o valor do Y. Bom, Lucas, se o Y vale 120, quer dizer que esse 120 pode vir para cá. Aqui dá 120 graus. E a soma desses dois aqui vai dar 180. Então, x mais 120 é igual a 180. Qual é o valor do x? 60. Pronto, achamos. O x vale 60 graus e o y vale 120. Olha a animação. Não é animação de alegria não, tá? É animação, sei lá como fala, desenho animado. Olha lá. 60 graus, subiu lá para riba. Arriba. Daí olha lá. 180 menos 60, descobrimos o y. O y vale 120 graus. Opa! Ângulo, ele desliza ali 120 graus. 120 graus, 180 menos 120, 60 graus. Descobrimos que o x vale 60 graus. Então o x vale 60 graus e o y 120 graus. E com isso, terminamos a nossa aula de hoje. Chegamos ao fim da situação aprendizagem 5. E se você gostou da aula que está assistindo pelo YouTube, deixa o like, ative o sininho, se inscreva no canal. Recado! Terça-feira que vem, possivelmente não haverá aula gravada no YouTube, pois possivelmente haverá uma prova para os meus alunos e não haverá aula gravada no YouTube. Muito obrigado, até quarta-feira pelo YouTube, quem acompanha as aulas pelo YouTube. Até mais!